Oi, gente. Então, vamos começar a resolução da nossa primeira questão de cinética química. Os seguintes dados cinéticos foram obtidos a 70 graus Celsius para a reação 2NO2 gasoso mais O3 gasoso, formando N2O5 mais O2. Letra A. Determine as ordens parciais, a ordem global e a lei da velocidade para essa reação. Tá, então, para a gente determinar a ordem global e a lei da velocidade, a gente primeiro tem que determinar as ordens parciais de cada reagente. E para fazer isso, existem duas formas. Eu vou ensinar as duas para vocês, vocês escolhem como vocês preferirem fazer, tá? Então, quando a gente está determinando a ordem parcial, o que a gente quer ver? A gente quer ver qual é a influência que cada reagente tem na velocidade da reação, tá? Então, a gente vai comparar dois para ver como que vai ser essa influência. Então, primeiro vamos olhar para o experimento 1. Essa é a forma sem cálculo, tá? Primeiro vamos olhar para o experimento 1 e vamos ver que a concentração de NO2 é 0,1 mol por litro. E a concentração de O3 é 0,1 mol por litro. As duas concentrações são iguais e a velocidade é 0,0015. Agora, no experimento 2, a gente observa que a concentração de NO2 dobrou e a concentração de O3 continua igual. A gente não mudou. Por quê? A gente tem que sempre comparar um de cada vez. A concentração do O3 ela tem que ficar constante, ela tem que ser a mesma nos dois experimentos, porque daí a gente consegue ver qual é a influência do NO2 na velocidade da reação. E o que a gente percebe? A gente percebe que quando a gente dobrou a concentração do NO2, a velocidade da reação também dobrou, né? Porque agora é 0,030. Agora vamos achar um outro experimento em que a concentração do NO é constante e a concentração do O3 varia. Então vamos comparar o experimento 1 e o experimento 3. A gente está vendo, né, que a concentração do NO é 0,1 no experimento 1 e no experimento 3. Já a concentração do O3 é 0,1 e no experimento 3 ela diminuiu na metade. E o que aconteceu com a velocidade? A velocidade continuou a mesma, ela não alterou. Então, quando a concentração dobra e a velocidade da reação também dobra, significa que o reagente é de ordem 1. E é o que acontece com o NO. E quando eu altero a concentração e a velocidade da reação não altera, então o reagente é de ordem 0, que é a situação que acontece com o O3. Agora, para determinar com cálculo, eu vou fazer só um exemplo, mas se faz sempre a mesma coisa em todas as situações, mas eu vou fazer só um para não tomar tanto tempo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Parecido, a gente vai escolher dois experimentos em que a concentração de NO varia, mas a concentração de O3 permanece constante. E se a gente fosse fazer para o O3, a gente escolheria experimentos em que a concentração do O3 varia, mas o NO fica constante. Então, a ordem parcial de quem eu quero descobrir tem que variar, tá? E aí, a gente tem essa fórmula, que é a fórmula da velocidade, a lei da velocidade de reação. Só que essa lei da velocidade, ela é uma lei da velocidade generalizada, né? Tipo, é só tá as concentrações de reagentes, mas a gente não está indicando quais são as ordens parciais deles, porque a gente ainda não sabe. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai escolher esses dois experimentos e a gente vai dividir um pelo outro. E vocês estão vendo que o NO2 está elevado na X? Porque é isso que a gente quer saber. A gente quer saber qual é o expoente que está aqui, que é a ordem parcial dele. Então, agora eu escolhi o experimento 1 e o experimento 2, né? Aqui, ó, experimento 1 e experimento 2, e eu vou substituir os dados. E aí, depois disso, eu vou dividir as duas reações. E aí, eu fiquei que 0,5 é igual a 1, porque 0,1 dividido por 0,1 está constante, né? Vai ser 0,5 elevado na x. Tá, mas agora eu quero descobrir esse x, como é que eu vou tirar ele daqui?
Para eu tirar ele, eu preciso aplicar log. Eu vou aplicar o log dos dois lados da reação. E aí o meu x desce, no caso, né? E agora eu vou passar para o outro lado dividindo e vai dar 1. E essa é a ordem parcial do NO2. E para descobrir dos outros reagentes, que nesse caso a gente só tem mais um, vocês fazem a mesma coisa. Beleza? Agora a letra B. Determine as ordens. Agora a letra A ainda para determinar a ordem global e a lei da velocidade da reação. Tá. Para a gente determinar a ordem global, a gente vai somar as ordens parciais. Então a gente sabe que o NO2 é de primeira ordem e que o O2 é de ordem zero. Então 1 mais 0 é igual a 1. E essa é a ordem global da nossa reação. Agora, para definir a lei da velocidade, a gente vai iniciar também com aquela fórmula generalizada da lei da velocidade. Só que agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai aplicar os expoentes que a gente encontrou, né? Só que o que acontece? Essa forma de representar, ela não está errada, só que ela não é uma forma usual. Por quê? A gente sabe que qualquer número elevado na zero é 1. E a gente sabe que quando um número é elevado na 1, a gente não precisa mostrar esse expoente. Então, arrumando essa equação, vai ficar que a minha lei da velocidade é a constante de velocidade vezes a concentração do NO2. Letra B. Determine o valor da constante cinética da reação. Bom, para determinar o valor da constante cinética da reação é muito simples. A gente já descobriu a lei da velocidade e é por isso que é muito importante fazer a letra A bem certinho, porque vai influenciar em todas as outras alternativas. A gente já descobriu a lei da velocidade e agora o que a gente vai fazer? A gente vai escolher um experimento qualquer e vai substituir as informações de velocidade e de concentração do NO e vai achar a constante. Então, eu escolhi o experimento número 2. Escolhi o experimento número 2 e substituí. E deu que a minha constante é 0,015 e eu não botei unidade, mas botem unidades, por favor. Letra C. Determine a velocidade inicial no experimento 4. Como é que a gente vai fazer isso? Usando a lei da velocidade. E agora o que a gente vai fazer? Vai substituir pelos dados do experimento 4. A gente já descobriu o K, então agora é só a gente substituir tudo e deu que a velocidade da reação é 0,045 mol por litro por segundo, que está aqui na tabela. Agora, para determinar a concentração de NO2 no experimento 4 após decorrido 10 segundos de reação. Bom, a gente já sabe que na nossa lei de velocidade não tem relação com o tempo, então a gente precisa de uma equação que relacione com o tempo. E essas equações são as equações derivadas, né? Que são as equações de reta. A gente tem 3. E cada uma é para uma ordem. Ou seja, eu quero descobrir a concentração do NO2 decorridos 10 segundos. Então, eu tenho que saber qual é a ordem do N2 para saber qual a fórmula que eu tenho que usar. Então, como a gente sabe que o NO2 é de primeira ordem, agora a gente vai substituir as informações que a gente tem do experimento 4, que é o que a gente quer descobrir. Aqui é a concentração que eu quero descobrir e aqui a concentração inicial. Então, substituindo, resolvendo, agora a gente chegou que o Ln da concentração de NO2 é menos 1,35. Só que eu não quero saber o Ln, eu quero saber a concentração. Então, eu vou ter que tirar esse Ln, passando ele para o outro lado, na base E, porque a operação inversa do Ln é o E. Então, elevando na menos 1,35, deu que a concentração de NO2 é 0,259 mol por litro depois de 10 segundos de reação. Então, as questões de cinéticas, as de cálculos, tu tem que conseguir fazer bem certinho a letra A para conseguir substituir, fazer todas as outras letras substituindo as informações que eles te dão na tabela. E é isso. Tchau, gente.